As USEs distritais do Centro e do Ibirapuera realizaram em conjunto o Mês do Livro Espírita 2026, em abril, com o tema central Revista Espírita, de Allan Kardec. No evento, as apresentações foram feitas com os expositores de uma casa visitando outra, abordando um tema tratado em uma edição da Revista Espírita. Dia 26, domingo, às 10 horas, Adair Ribeiro Júnior, do Museu Acol, Allan Kardec Online, apresentou o tema Revista Espírita, Reflexões e Atualidade, como encerramento do Mês do Livro Espírita, na Seara Bendita Instituição Espírita, que fica na Rua Demóstenes, 834, Campo Belo, presencialmente. Muita informação, nós vamos voltar em 1757 e acompanhar o que aconteceu na construção do corpo doutrinário. Como construir o corpo doutrinário que hoje a gente conhece por Espiritismo, que Kardec levou para a gente, com assistência absurda do mundo espiritual. Uma pessoa foi preparada para isso, uma pessoa que a todo momento questionava, perguntava e provocava reflexões dentro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e com seus interlocutores através desse periódico, que ele funda em janeiro de 1858, e a única obra publicada até aquele momento era a primeira edição do Livro dos Espíritos, com 501 perguntas e respostas. A gente vai acompanhar agora ali, sentado de camarote, como isso foi acontecendo, como Kardec dialogava com o mundo espiritual, e como ele trouxe para a Revista Espírita informações e hipóteses que se tornaram o que a gente conhece como doutrina espírita. Desencarna em 1869, infelizmente, após o desencarne de Kardec, aquela ciência espírita, que a gente vai entender o porquê que Kardec chamava de ciência espírita, eu tinha uma dificuldade muito grande de entender o que é essa ciência espírita. A gente escuta, o Espiritismo é um tripé, ciência, filosofia e religião. Kardec não tratou de religião nesse livro. Ele debateu com doutrinas religiosas, principalmente o catolicismo, que era a religião dominante na França e na Europa, no século XIX, 99% dos franceses eram católicos. Uma pequena minoria era protestante e uma ínfima parte muçulmanos, judeus e outras tradições asiáticos e africanos, nem pensar. Estava começando os estudos na área humana, antropologia, estava tudo começando ali no final do século XIX, pesquisadores viajando para a África, para a Ásia, para entender as outras culturas. A cultura dominante era a Europa, era o europeu. Branca, etnocentrista, no centro do mundo, aonde a ciência dominava tudo no século XIX. Kardec está inserido nesse contexto. A gente precisa entender esse contexto para a gente compreender as obras de Kardec. Não são simples. Kardec legou para a gente 23 obras, contando cada número da Revista Espírita fechada, mensalmente ali, em 12. No ano ele lançava um livro, que era um livro referente à Revista Espírita daquele determinado ano, primeiro em 1858. Ele legou para a gente 23 obras, que infelizmente a gente deixou de estudar, deixou de ver de jeito, deixou de compreender, e o principal, deixou de perguntar os porquês, fazer reflexões sobre o que participa ali. A gente às vezes baixou a guarda, baixou a cabeça, principalmente dentro das casas espíritas, aceitando tudo como verdades absolutas. Isso que eu quero mostrar para vocês como foi construído esse processo. É importante. Se a doutrina é uma fé raciocinada, que fé raciocinada é essa? Do que nós estamos falando que é uma fé raciocinada? Eu gosto muito do termo fé raciocinante. Porque fé raciocinada, alguém já raciocinou, tá bom. Fé raciocinante te obriga a todo momento a ficar refletindo. O que quer dizer isso? Aí você vai ouvir a opinião de outro, vai ver interpretações. O movimento espírita hoje tem uma tendência muito de estudar para as apostilas e abandonou as obras fundamentais, preferindo as opiniões e as construções interpretativas de terceiros. E a gente deixou de ir na fonte,
Essas obras estão disponíveis, vocês forem na biblioteca, todas estão disponíveis com N tradutores. Cada tradutor tem a sua interpretação. A gente tem que questionar determinado tradutor. Por que ele escolheu aquela palavra? Então a gente, quando compara hoje com o tradutor a todo momento online, a gente pode até pegar a obra em francês, comparar bem e pegar uma melhor tradução, uma melhor interpretação daquela frase. Até a gente absorver de conhecimento. Vamos lá. Há alguns anos atrás, a gente conseguiu localizar na França uma quantidade muito grande de documentos de Allan Kardec, da Sociedade Parisiense dos Espíritas, documentação das comunicações mediúnicas que ocorriam dentro da sociedade, dentro de outros agrupamentos mediúnicos, troca de correspondência de Kardec com seus interlocutores, atas da Sociedade Parisiense dos Espíritas, a gente conseguia trazer isso para o Brasil. E a gente fundou um museu, que é esse museu Allan Kardec.online, está ali em Marbol. Hoje nós fizemos um convênio com a Universidade Federal de Juiz de Fora, são milhares de páginas de documentos. Essa documentação está sendo transcrita e traduzida e está disponível gratuitamente para os espíritas, para os estudiosos, para a academia. Kardec hoje é um ensino muito estudado dentro da academia. É o pensamento francês com certeza mais vivo no Brasil. O Brasil é o maior país espírita do mundo. Só que quando a doutrina espírita chega no Brasil, ela se acultura. Uma tradição católica muito forte no século XIX, tradições indígenas, tradições africanas, permeavam a cultura no Rio de Janeiro, em Salvador, nas principais capitais das províncias. Aquele caldo cultural recebeu a doutrina espírita, não sem antes interpretá-la à sua maneira. Então, o que a gente tem hoje no Brasil é um aculturamento do pensamento de Kardec do século XIX. Esvaziemos o corpo. Vamos voltar àquilo que a gente entende por espiritismo hoje. A gente vai voltar e acompanhar essa construção. Essa primeira foto, o Museu Acol conseguiu as revistas espíritas originais francesas, inclusive as que circularam para os assinantes da revista espírita. Antes de Kardec ter a ideia, sacar, de enfechar aqueles livros, aquelas revistas mensais, aquilo só circulava para os assinantes da revista espírita, através da Sociedade Parisiense, através da casa de Kardec, que era o escritório funcional, aquelas pessoas recebiam mensalmente um exemplar da revista espírita. Esses exemplares são extremamente raros, porque ele tem a capa, a contracapa, e quando Kardec fechou nos volumes anuais, muita coisa ali se perdeu. E Kardec, inclusive, atualizou algumas informações destas revistas que começaram a circular só no ano seguinte, ou 2 anos seguintes, quando ele teve a ideia de colocar aquilo tudo dentro de volumes anuais. Então, o Museu Allan Kardec Online tem essas revistas, inclusive as que circularam, para os assinantes. Então, tem informações preciosas que eu vou trazer. Aquele é o exemplar do primeiro número da Revista Espírita de janeiro de 1858. A gente vê o endereço ali, Rio de Marte, Rua dos Mártires, Rony. É onde o casal Kardec morava. Lançou o Livro dos Espíritos em 1857. Na própria casa dele, ele resolve fundar a Revista Espírita. E dali é do escritório. O casal Kardec trabalhando. A Amélie Boudet ao lado dele, uma figura feminina que o movimento espírita esqueceu. A Amélie Boudet ao lado de Kardec, ombreou o codificador a todo momento. Nas viagens de Kardec, a Amélie estava de presente, a Amélie tocava a lojinha, ela era quem recebia, fazia entrevistas com os interlocutores que queriam conhecer a SEC da Revista Espírita, a Sociedade Parisiense. A Amélie Boudet a todo momento estava ali. Essas são as capas desses exemplares que circularam para os assinantes. As informações ali são muito importantes. Por quê? Na revista de janeiro, a gente vê o anúncio de algumas obras já que Kardec estava comercializando no birô, no escritório da Revista Espírita, na casa na Rua de Marte. A gente vê o Livro dos Espíritos, a primeira edição de 1857,
composta de 3 partes. Ela é diferente da que a gente conhece hoje, que são 4 partes. A gente tem instrução prática sobre as manifestações espíritas, que viria a ser no futuro o Livro dos Médiuns. Mas desde janeiro de 1858, Kardec já pretendia trazer uma obra que refletisse, discutisse, apresentando os fenômenos espíritas, as pesquisas que ele estava fazendo. Ele já tinha a ideia desde janeiro de 1858. Essa obra só é lançada em meados de 1858. Então a gente já vai percebendo um planejamento de Kardec para o que ele ia escrever. O que ele pretendia, com assessoria do mundo espiritual, trazer, legar para a gente. Capas, mês a mês eu estou trazendo. No mês de fevereiro, ainda aparece o livro 3 partes, a instrução, e em março aparece uma outra obra. A gente tem o Livro dos Espíritos de 1857, com 500 questões, a instrução prática que ele queria lançar, e aparece já a história de Joana d'Arc, escrita por ela mesma, através de uma médium que trabalhou com Kardec, que era um décimo filho. Esses nomes são importantes para saber quem eram as pessoas que colaboraram com Kardec. Ainda não tinha sociedade parisiense aqui, mas dentro da casa de Kardec tinha um círculo, uma sessão mediúnica, uma reunião mediúnica do tipo familiar, que era muito comum em Paris, em outros países europeus, reuniões familiares mediúnicas. Era muito natural isso. Então as pessoas conversavam com seus parentes, seus filhos encarnados, seus pais encarnados, as avós, trocavam ideia, faziam perguntas, como estão, isso era natural, isso era o dia a dia de famílias já espíritas. Apesar de Kardec trazer isso para as só na primeira edição da Revista Espíritos, as reuniões mediúnicas já aconteciam na França. O fenômeno das doenças gigantes já era comum na França, já era comum nos Estados Unidos. Nasce nos Estados Unidos, migra para a Europa, chega na França, Kardec vai estudar aquele fenômeno. Não só ele, vários pesquisadores estudaram o fenômeno. Vários pesquisadores chegaram à conclusão que por trás daquele fenômeno tinha espíritos. Várias obras foram escritas tratando que é o mundo espiritual que estava por trás do fenômeno das mesas gigantes. Kardec estuda e aprimora aquele conhecimento. Então a história de Joana d'Arc é outra obra. Para cá que eu estou tirando o melhor. Aí em julho, a venda só prática. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Kardec estava pensando em comercializar essa outra obra. Aí, em julho, estava à venda o livro que viria a ser o Livro dos Médiuns. Primeira versão, descrevendo os fenômenos, Kardec nomeando os fenômenos, explicando os fenômenos à luz da primeira edição do Livro dos Espíritos. Era a única obra que tinha. A Revista Espírita surge em 1958. E em julho de 1858, a terceira obra surge. A gente está acompanhando o que está acontecendo naquele momento com a França do século XIX. A capa final. Aí em agosto, surge mais uma coisinha que é comercializada ali na casa de Kardec, no escritório da Revista Espírita. Os desenhos de Juco, pelo médium Fitonin Sapou, que era um eclético da França, uma pessoa muito famosa na França. Trabalhava com teatros, era autor de obras, tinha auditores de teatro na França, e ele era um médium desenhista. Então, alguns de vocês já devem ter visto a casa de Moza e Júpiter, que já folheou as páginas da Revista Espírita. Vou dar exemplo para vocês desenhos. E aquilo virou uma folha, aquele desenho que Kardec passou a comercializar aqui também, com o escritório na Revista Espírita. Mais alguns exemplares, instrução e tal. E aí no mês de maio de 1859, virou o ano, o primeiro ano da Revista Espírita publicada, Kardec batendo papo com seus intelectores, formulando hipóteses, excedendo correspondências dos assinantes de vários agrupamentos espíritas, discutindo possibilidades para os fenômenos. Era um interpelão aqui. E aí ele lança mais uma obra ali que era comercializada, Fragmentos de uma Sonata, pelo médium
Dorjeval uma obra, uma partitura de Mozart. Quem está na internet hoje colocar fragmentos de uma solar Mozart em Medione, já tem vários vídeos com a execução dessa, e vários especialistas afirmam, são categóricos, que tem muita proximidade com o estilo de Mozart nessa partitura. Vamos lá, mais para frente. Alimentos, tal, vamos entrar. Esses são curiosidades. Na introdução do Livro dos Espíritos, em 1857, qual que a gente faz? Ele foi lançado em português, a gente acha um PDF na internet. A gente vai entender o pensamento de Kardec quando ele lança o Livro dos Espíritos. Eu vou me permitir ler. Quando surge um fenômeno novo que independe de toda a ciência conhecida, o doutor, para estudá-lo, deve fazer tábua rasa de seu saber, considerar que é para ele o caso novo, cujo estudo não pode ser realizado com ideias pré-concebidas. Desde o primeiro momento, quando Kardec lança o Livro dos Espíritos, em 1857, para Kardec aquilo era uma nova ciência, era um novo objeto de estudo que surgia. O mundo espiritual, os fenômenos espirituais, e ele queria estudar aquilo. Quem quiser aprender bem uma ciência, deve fazer um estudo metódico paulatino. Essas são as orientações de Allan Kardec, na introdução da primeira edição do Livro dos Espíritos. Infelizmente, a gente abandonou isso. A gente às vezes fica restrito a palestras, se diz espíritas, e fica numa ponta só, e abandonou o entendimento do estudo. Para a gente compreender o espiritismo, ele necessita de estudo. E o estudo às vezes é individual. O estudo às vezes você compra, olha, aqui para estudar em casa. Você não precisa ter alguém com o microfone te falando o que está escrito. A interpretação é sua. Nos grupos de estudo a gente debate. Na casa espírita a gente debate. A gente perdeu isso. O homem precisa... Quando a gente vê homem, aqui, vamos ler seres humanos. Nós somos lá. França do século XIX, patriarcal, onde a figura feminina era relegada... relegava ao lar. A mulher não tinha espaço público. Ela era criada a ser dona de casa, mãe, e não tinha espaço. Então a palavra homem era muito natural, né? Todas as filosofias e todas as ciências do século XIX. Hoje, qualquer escrita bem feita escreve ser humano. O homem, lá no universo. Então, o ser humano precisa vários anos para ser médico medíocre. E cerca de 3 bons quartos da vida para ser um sábio. E que daí, em algumas horas de observação, adquirir a ciência do infinito. Essa era a definição que Kardec deu para a espiritismo, a ciência do infinito, naquele primeiro momento. Que ninguém se engane, portanto. O estudo do espiritismo é imenso. Toca profunda, vê literalmente todas as questões metafísicas e de ordem social. Se o espiritismo não conversar os nossos tempos, os nossos problemas sexuais, criminalidade, droga, mulher, feminicídio, problema da homossexualidade, todos os problemas sexuais, a gente vai ver como Kardec debatia isso dentro da revista espírita. Ele debateu o aborto no século XIX. Ele debateu pena de morte, questões morais da pena de morte. Papel da mulher no século XIX. A gente não tem ideia. Papel da mulher, a igualdade da mulher no século XIX. Kardec debateu os problemas de guerra. Problemas tidos hoje como de assuntos políticos. As ciências políticas surgem no final do século XIX. Quando Kardec vera, lá no regulamento para a Sociedade para a Ciência, discutir assuntos de política e de ordem no homem, lembremos que ele estava sob o jugo de Napoleão III, era um império, era uma ditadura de Napoleão III. Tudo que acontecia ali era monitorado. A ciência política é uma ciência, a gente vai ver que Kardec debateu com todos os nomes do conhecimento, é que não tinha ciência política. E hoje a gente passa, às vezes, no primeiro espírito,
discussões de ordens sociais que são importantes. Jesus discutiu problemas de ordem social. Jesus trouxe a mulher ao seu lado. Jesus trouxe os pobres, os alienados, né, pelo sistema ao seu lado. Jesus não disputou, Kardec não disputou, e hoje mesmo sendo espírito, não discutiu política, como se política fosse só a política partidária. Problema social não é um problema político. Então vamos lá. Aí ele lança mais uma obra em 1859. Uma obra que quando a gente lê o livro dos médicos, lá no capítulo 3, um método, como estudar o mundo do espírito, essa é a primeira obra que Kardec indica para o iniciante do espiritismo. O que é o espiritismo? Eu acho que foi distribuído aqui, né, gente? Foi. Quer dizer, porque esse dia você não vai entender obrigatório, que é a primeira obra aqui. Para conhecer, para pôr o pezinho, a gente entender o que é o espiritismo, essa obra que está disponível gratuitamente, foi distribuída gratuitamente, foi iniciativa da USP, Secretário de Ibirapuera, fazer esse livreto e distribuir, né, nas palestras, nos cursos. E Kardec lança essa obra em 1859. Aqui Kardec tenta pela primeira vez definir no seu entendimento, no entendimento de Allan Kardec, o que era o espiritismo. E aí eu vou ler. O espiritismo é a doutrina baseada na existência dos espíritos, ou seres incorpóreos no mundo invisível e nas suas relações com o mundo corpóreo. Podemos ainda dizer, o espiritismo é a ciência de tudo que se relaciona com o conhecimento dos espíritos ou do mundo invisível. Essa é a primeira definição que Kardec tenta, né, colocar ali, sistematizar o que era o espiritismo em 1859. Aí em julho de 1860, só uma curiosidade, né? A casa do casal Kardec muda de endereço, ele sai da Rua de Marte, número 8, e muda para a Rua que Passagem Santana, número 59. E junto o casal Kardec vem no escritório da Revista Espírita, e a gente já vê o endereço ali na revista de julho de 1860. Então, essas opções servem também como documentos históricos, fontes primárias, para a gente entender quando aconteceu o que, né? A gente conseguir colocar uma cronologia nessa construção doutrinária. Agora, algumas variações terminológicas. Kardec, para cada fenômeno espírito, ele batizou. O próprio nome espiritismo, que já existia na língua inglesa nos Estados Unidos, desde 1853, a palavra espiritismo já existia. Não é criação de Allan Kardec. A palavra médium não é criação de Allan Kardec. Essas terminologias já existiam no espiritualismo moderno americano, que chegou a ter milhões de adeptos. Só que Kardec empresta a palavra espiritismo, só com N mudo no final, acrescenta o E aqui no sufixo, né, francês, aqui coloca o E, e basta utilizar a terminologia espiritismo para aquela doutrina que estava sendo construída. O uso da palavra espiritismo era diferente, né, do uso dos americanos. Kardec, então, ele se apropria de um termo já existente e passa a utilizar aquela terminologia para batizar aquela doutrina que estava nascendo. E ele mudou algumas terminologias. Então, sematologia com signologia, esses termos apareciam na Revista Espírita, apologia com tipologia, termos que ele punha em determinados fenômenos mediúnicos, né? Ele resolve mudar. Não é legal esse termo. Ele faz a opção para usar outros termos. Então aqui a primeira edição, aquela edição da Revista Espírita que circulou para os assinantes, a gente vira a palavra signologia. E aí Kardec, quando ele encaderna aquelas edições e faz um anual, ele muda, ele passa a usar a psicologia. Então é outra função que a Revista Espírita tem para os pesquisadores, para os estudiosos, é a gente compreender também como Kardec adaptava termos e mudava de opinião. A gente vai ver quantas vezes Kardec mudou de opinião. Às vezes a gente sacramenta o que é o livro dos Espíritos e acha que tudo está ali, foi o mundo espiritual que trouxe, e aqui na verdade é absoluta. A gente vai ver as mudanças que ocorreram ao longo dos anos, né, com esse debate, com essa ciência espírita que Kardec construiu,
para entender melhor aquelas informações que chegavam do mundo espiritual. Não veio pronto. É construção humana. É óbvio que o conhecimento veio do mundo espiritual, mas a construção das obras ela é humana. E a gente vai ver as alterações que ocorreram. Outro exemplo, a apologia, a edição que circulou para os assinantes, ele usava ali, ele começou com tapologia. Não vou entrar no detalhe que é uma apologia, que é assim, mas só para pontuar as feiras. Então, a primeira versão daquele fenômeno, o conceito que ele dá é tapologia, aí depois muda, Kardec, mesmo não. Na tipologia, acho que atende melhor nomear aquele fenômeno. Para que Kardec criou a revista? E ele traz isso na primeira edição, no número de janeiro, logo o primeiro artigo que ele escreve lá nesse espírito, ele já aponta para que veio a revista espírita. O verdadeiro terreno de ensaio para debates, discussões de hipóteses e para desenvolvimento de princípios doutrinários. Desenvolvimento de princípios doutrinários. Então, aqueles princípios originais que os espíritos forneciam, aquilo era desenvolvido pela inteligência de Kardec, das pessoas que o cercavam na sociedade parisiense, para dar uma interpretação mediante controle, mediante critérios, mediante metodologia, que é o que caracteriza uma ciência, ela ser metodológica, para desenvolver aquilo que estava chegando no mundo espiritual. A revista espírita, muitas vezes, representa para nós o terreno de ensaio, destinado a sondar a opinião dos homens e dos espíritos sobre alguns dos princípios. Kardec dialogou a todo momento. Não tinha ainda a sociedade parisiense, aqui já não tinha a sociedade parisiense. O diálogo acontecia na casa dele, no Círculo Parisiense dos Espíritas, que é o primeiro nome que Kardec batizou, que iria ser a sociedade parisiense. Então ele interrogava o mundo espiritual com questionamentos subjetivos a todo momento, e ia aguardando aquelas comunicações. E hoje muitas dessas comunicações estão disponíveis no Museu Acol. Comunicações de Erasmo, de Espírito de Verdade, de Jobá. Todos aqueles que a gente vai lendo nas dogmas, principalmente na revista Espírita, que tem nomes dos espíritos marcados. Muitas vezes Kardec tirou o nome dos espíritos quando foi para as obras. Os espíritos, os médios, o Evangelho, Céu e Inferno e a gente, ele sacou o nome do médico para Kardec, pouco importava aquele médico. O que importava para Kardec era desenvolver aquele conhecimento que chegava no mundo espiritual. Não importava quem assinava aquela mensagem. Ele lia aquilo, comparava com outras mensagens que chegavam e desenvolvia. Opinião dos homens, dos espíritos sobre alguns princípios, antes de os admitir como parte constitutivas da doutrina. É um trabalho de elaboração. Kardec não era o simples secretário do mundo espiritual, ditava, e ele colocou nas obras, que a gente entende como obras fundamentais, básicas, até tentativa por leituras, expressão, não tem universidade do judeu, da Torá, que tem menor sentido. Não somente após esse processo de experimentação e debate, Kardec permitia que os novos conhecimentos fossem incluídos em seus livros fundamentais, garantindo assim a solidez da doutrina espírita. Vamos fazer um parênteses. E mesmo assim, aquilo não era verdade absoluta. Kardec mudou determinados conhecimentos à medida que esse estudo evoluía. Eu vou mostrar alguns exemplos para você. Alguns anexos vinham junto com a revista espírita, aquela que circulava dos assinantes, que hoje, infelizmente, nos números traduzidos, muitas vezes deixaram de lado esses documentos e enriquecem o nosso estudo, o nosso conhecimento. Por exemplo, na revista espírita de Júlia de Citorior, que tinha uma folha anexa na página 204, que é a escritura do espírito do Sr. Bertrand, uma lição de caligrafia por um espírito. Então, um médium recebeu aquilo. Kardec pega aquele facsímile que circula, ele publica aquilo para os leitores entenderem
que estava chegando no espiritual, ele faz uma comparação com a caligrafia desse espírito quando ele estava encarnado. Muitos. Kardec debate isso nesse artigo. Vale a pena. Então ele fica assim, né, desse espírito, para dobrar, para do lado daquela margem onde ele associava as obras que existiam de Alexandre. O desenho de Mozart, médium de Dorian Sarrou. O médium recebeu aqui na Sociedade Parisiense de seus Espíritas, em 1958, e Kardec anexa aquele desenho para os assinantes. Então, são materiais complementares, infelizmente hoje a gente não tem acesso. E dar essa visualização ajuda muito a gente entender como eram aqueles médios, a capacidade daqueles médios que trabalharam. Com a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Kardec era um CNPJ que surgia dentro do Império de Napoleão III. Aquilo era regular, aquilo era controlar reuniões com mais de 15 pessoas. Naquele momento histórico da França, precisava autorização da polícia, dos órgãos governamentais, é igual, você pode se reunir acima de determinado número de pessoas. Então, precisavam um regulamento. E no regulamento, a mulher fez vários regulamentos. Às vezes a gente passa, o livro dos médiuns tem uma cópia desse regulamento, mas mesmo esse regulamento tem versões. E quando a gente estuda a revista Espírita, a gente vai localizando as diferentes versões. Kardec teve problema de médiuns na Sociedade Parisiense. A gente acha que aquilo ali era bem maravilhoso. Kardec foi obrigado a mandar médiuns embora. Médiuns abandonaram a média. Orgulho, os determinados fundaram jornais paralelos, o fenômeno espiritual era muito comum na França. Vários jornais surgiram para estudar magnetismo. Então, a concorrência de Kardec do espiritismo não se fez só com a Igreja Católica. É que soube um pedrado, olha para todo momento, que entendeu, estava tendo ali o nascimento de um concorrente para a Igreja Católica. Um concorrente bem perigoso, que forçava a raciocínio, a reflexão contra os dogmas da Igreja Católica. Porque a Kardec não tem toda explicação racional, tem que ser assim. Então, na Sociedade Parisiense, teve modificações em seu regulamento também. A gente localiza nesses originais da França, esses regulamentos, e tem sido objeto de estudo, publicações de artigo. Então, essa informação do regulamento, a primeira edição do regulamento, que circulou na edição de maio de 1858, foi modificada aí em outubro de 1858, e aí a Kardec anexa, o 8 mesmo. Essa informação também não tem nas traduções atuais. Isso é sacado, não tem interesse hoje a gente debater história, debater a construção do mundo espírita. Por que tiraram isso? Eu sinceramente não sei. Eu, como tradutor, se estivesse traduzindo essa obra, talvez não tivesse acesso aos originais, e só aqueles encadernados onde já não tinha mais aquela informação que o próprio Kardec retirou, não tinha mais. Aí o tradutor tem acesso àquilo, traduziu o que é, e perde algumas informações. Kardec traz para a gente, naquele primeiro número de janeiro de 58, qual era o propósito editorial daquele jornal de estudos psicológicos. A gente esquece disso. Ele se inspira. A gente pegar a capa, não vou botar aqui, está escrito, Revista Jornal de Estudos Psicológicos. A psicologia só surge como ciência humana no final do século XIX. Então, o Jornal de Estudos Psicológicos tinha a ver com o jornal que estudava fenômenos metafísicos. O Kardec já fazia o uso da terminologia psicológica, tanto que ele chama o seu jornal, a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Para que servia? Qual era o propósito editorial? Manifestações espíritas. Explicar todos os fenômenos patentes, testemunhados ou conhecidos, quando merecesse a atenção dos leitores. 2. Os efeitos espontâneos, não só fenômenos físicos, mas efeitos que ocorriam espontâneos, relatos de visões, aparições, dupla vista, pressentimento, vozes secretas, que Kardec batia nisso,
procuraram colocar hipóteses explicativas para aqueles fenômenos, debatia com seus interlocutores antes de tomar uma decisão, chegar a uma conclusão que muitas foram continuadas. Muitas foram continuadas ao longo do desenvolvimento do mundo doutrinário. E comunicações espirituais, espaço reservado às comunicações espíritas, às suas coreografias, verbais dos espíritos, invocações de personagens, outro país. Fenômeno. A sistemática de evocação era comum. Famílias se reuniam e invocavam seus parentes. Tinha um médium familiar, familiar fazia evocação. A gente perdeu isso. E acha que só pode fazer mediúnico dentro do centro espírita. Kardec normalizou isso no livro dos médiuns. Desde 1857, na primeira edição, do Coelho Espírito, isso era normal. O mundo espiritual era tratado como coisa natural para a gente. A gente foi perdendo essa capacidade de entender isso também. A gente viu que, lá em meados de 1859, Kardec tenta classificar, tenta definir o que era o Espiritismo em 1859 e aquilo que eu tinha ali. Em 1862, ele lança a terceira edição, saiu a primeira edição em 1859, na semana da segunda edição idêntica à primeira. Na terceira edição de 1868, Kardec evolui o seu pensamento e muda o seu entendimento de conceituar o que era o Espiritismo anterior. O Espiritismo é a ciência. Presta atenção que a todo momento é ciência. Se o Espiritismo, o Espiritismo tem o que é, nós esquecemos a ciência antroposófica. Nós esquecemos que é a ciência espírita e o que é a filosofia espírita. A gente fala muito. Se eu quero comprar, hoje entrar no que é, como for, que era a dificuldade que eu tinha quando eu escrevi um artigo, isso aqui é oriundo de um artigo acadêmico, a importância desse espírita na construção do corpo doutrinário, ou seja, uma tradição religiosa, hoje no Brasil, que é estudado pela academia, no meu caso, na Lenda Sendo da Religião, onde eu mostro a importância desse periódico na construção do que a gente conhece como espiritismo, as obras que a gente conhece. Então, dentro da academia, a gente tem essa preocupação de estudar o fenômeno religioso de todas as religiões de maneira bem exemplo. Aí, em 1865, Kardec lança a sexta edição do que é o Espiritismo. 7 anos depois, 8 anos depois do lançamento da primeira edição do que é do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos ele é alterado em março de 1860, passa a ter. Em março ele lança 2 segundas edições, uma com 1018 questões, perguntas e respostas, e no mesmo mês de março de 60, uma com 1019. Talvez o mínimo ali. Com certeza, o editor ele altera, lança em formatos até diferentes, tamanhos dos papéis eram diferentes, uma obra nova. Perguntas que constavam da primeira edição, algumas viraram respostas da segunda edição. Respostas da primeira edição viraram perguntas na edição que a gente conhece. Ou melhor, a gente acha que a edição definitiva é a segunda de 1860. Alterações ocorreram até a 10ª edição, em 1863. À medida que a construção do corpo doutrinário vai se desenvolvendo, Kardec vai alterando o entendimento daquelas perguntas e respostas e das suas observações, aqui, que é onde a gente vê a interpretação que Kardec dá para aquelas coisas. Então, perguntas viraram respostas, respostas viraram perguntas, observações viraram perguntas e ou respostas. Esse estudo tem hoje. Tudo pronto para mostrar para vocês aonde mudou cada coisa. Aí ele define a conceituação, que é essa definição que a gente conhece até hoje. O Espiritismo é ao mesmo tempo, a ciência se mantém. É uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ela consiste nas relações que podem ser estabelecidas como espiritual. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorram dessas mesmas relações.
Podemos defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem dos espíritos, bem como suas relações com o espiritual. Em 1865, esse é o entendimento de Kardec para o que era o Espiritismo. Tem palavra religião aqui? Kardec não alterou isso. Ele não lançou nenhuma edição revisada. A sua terceira, que fez a revisão da de 1959, lançou a sexta, em 1865, que muda. E não é só definição, são obras que vão aumentando no volume, tem mais informação, mais conhecimento doutrinário que vai ser incorporado. A gente não tem religião. Por isso que eu falei, o aculturamento da doutrina francesa, viu? Fez com que o Espiritismo se tornasse uma religião. Tem alguma coisa errada nisso? O que tem errado? Quando a gente dogmatiza esse conhecimento, para de questionar. Para de agir com o Kardec propósito. Aí, então, o Espiritismo não é dogmático, é uma ciência progressiva. A gente vai ver isso mais para fora. Toda construção, corpo doutrinário nas obras de Kardec seguiram essa metodologia, esses critérios. Artigos ao publicados na Revista Espírita, antes dos artigos, tinha as experiências mediúnicas dentro da sociedade parisiense dos espíritas, tinha as reuniões mediúnicas dos grupos familiares, tinha um intercâmbio com a Kardec direto e com a sociedade parisiense, que encaminhavam comunicações, fenômenos que aconteciam. Kardec trazia isso para dentro da revista, propôs hipóteses, discutia entre os leitores, os demais leitores, os outros agrupamentos, ao longo dos anos, vários grupos, várias sociedades espíritas foram sendo formadas e em muitos países. E esse intercâmbio era muito grande. A gente vê a revista espírita, Kardec chegou em determinado ano 3.000 correspondências. Aí fala, está escrito lá, das 3.300 tem um valor, um fundo moral importante e eles merecem ser publicadas. A revista espírita para ocorrer um debate. É o proibido de hoje. Ou recebe uma obra e já vira best-seller, mas vira mais um livro, sem controle nenhum, sem debate nenhum. E às vezes o leitor lê aquilo e acha que aquele conteúdo está trazendo alguma coisa da doutrina, sem comparar com esse processo que vale tudo. A gente cai num relativismo absurdo. A mediunidade não é exclusiva do Espiritismo. N tradições ao redor do mundo têm a mediunidade como algo comum. Quem do Espiritismo se diferencia? Seu caráter racional. Quando ele construiu essa revelação que veio, não foi aceita de pronto, tem um processo, que é esse processo aqui. O artigo sai lá dos agrupamentos públicos, são publicados inicialmente em ideias, conceitos, para o debate. Análise e feedback, seguimento de comentários de leitores, após a publicação, os leitores comentam aqui. Os assinantes façam a receita periódica, muito parecido hoje, entre aspas, como um periódico acadêmico. Se eu clico o artigo numa revista acadêmica, já passando pelo controle dos pares, você não publica qualquer coisa. Pessoas da sua área analisam se escreveu, tem critério, metodologia, as conclusões que você chega, antes de aceitar aquele artigo a ser publicado numa revista. E aí você publica. E está aberto à crítica. Todo mundo conhecendo. Vão ter autores que vão escrever criticando, não é assim, não é assado. E o debate normal é ideias. Não argumentos ad hominem, Fulano de Tal escrevendo, as ideias. Não, o recebimento de comentários de leitores e outros grupos espíritas. Após validação, após esse processo, a inclusão de conselhos nas obras fundamentais ocorreu. Era assim esse processo. Mesma coisa, Análise, verificação, processo de controle, e a gente vai chegar num ponto legal. Que critérios Kardec adotou? Que critérios Kardec adotou? O ser humano Kardec adotou como avaliar comunicações do espiritual. Ele desenvolve para a gente que ele batiza posteriormente, mas desde a primeira edição, você vai na introdução, vai em obras póstumas, você vê o critério
a razão sempre presente, vamos analisar aquilo à luz da ciência vigente. Por exemplo, você entrar nos 3 reinos do Livro dos Espíritos. Em 1850, 60, 70, meados do século XIX, a ciência atestava que existiam 3 reinos: vegetal, animal e ser humano. Hoje se fala em 5, 6 reinos. E às vezes a gente assiste uma palestra tratando desse assunto no Livro dos Espíritos, trazendo 3 reinos, como se isso já está superado. Quando se debate com a ciência, já mostra que aquele conhecimento já está para trás. O que Kardec disse para a gente? A Gênese, a última obra que publica, lá no capítulo 1, aquela revelação espírita, quando ele explica o que é a revelação espírita. Ela é divina porque vem do mundo espiritual. Mas é trabalho do homem, do ser humano, desenvolver o conhecimento. Então a doutrina espírita tem outra característica interessante em relação, para quem entende espiritismo como religião, com relação às demais religiões. Os textos não são fechados, não são estanques. Aquilo não é verdade absoluta. Enquanto para outras religiões, não tem como discutir, são dogmas. Critério para reinar. Jesus é Deus. Jesus que ressuscitou. Não tem debate. Não tem como debater. Para o Espiritismo, Kardec escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, e a introdução, que muitas vezes não é lida, ele destaca a parte moral de Jesus, que desenvolve isso. Então Jesus, para o Espiritismo, é um exemplo de moralidade. Século XIX, França, Europa, onde 99% da população era católica. Não adiantava falar que o exemplo de moralidade era bom. Se a gente levar a doutrina espírita do jeito que ela é, para algumas tradições asiáticas, colocar um exemplo de moralidade Buda, diálogo, conversa, e passa a ter sentido. E muitas vezes a gente quer ter aquela responsabilidade de achar que o espírita é o que detém a verdade absoluta. Quando não diz, a terceira revelação, a gente tem que tomar cuidado. Essa terceira revelação, várias revelações acontecendo, basta ler a Gênesis o capítulo 1. Que Kardec escute que é a revelação. Então ela é divina por ter origem no mundo espiritual, mas é trabalho do ser humano trabalhar aquela informação, foi o que Kardec fez. Então, a validação é o controle universal do ensinamento dos espíritos que Kardec traz para a gente. Primeiro na Revista Espírita de 1864, antes de publicar a Inventação do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o primeiro nome que recebe o Evangelho segundo o Espiritismo, em 64. Mas transitou primeiro na Revista Espírita o controle. Tambazão, um critério que Kardec está lutando desde o início, mas só a livro traz para a gente, feitinho, bonitinho, escrito, o que ele chama de controle universal no ensino dos espíritos. A Revista Espírita primeiro, seguindo o processo, inclusive. Aí ele publica na Imitação do Evangelho, muda o nome de Imitação para Evangelho segundo o Espiritismo, recebe instrução no mundo espiritual, inclusive do mundo do Espírito de Verdade, os manuscritos diz, o Espírito de Verdade sugere a alteração da ordem, chamar a moral do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec não adotou, ele adotou o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec adotou. O ser humano, Kardec. Apesar da orientação do mundo espiritual, Kardec assumiu chamar que o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí vamos agora trocar um pouco de ideia no conteúdo dessas obras que a gente chama obras básicas do Espiritismo, as 5 obras que a gente conhece, para mostrar como aquele conhecimento circula primeiro na Revista Espírita. O Livro dos Espíritos, a primeira edição é de 1857, a segunda edição de 1860. O número da Revista Espírita, a primeira coluna, o artigo que recebeu, o nome que recebeu os artigos, as expertises espíritas, e onde vai parar aquele conhecimento nas respectivas questões da obra que ele altera da primeira edição. 3 de março de 1858,
janeiro, a revista é publicada em janeiro de 58, e desde março começa uma série de artigos sendo publicados e os conhecimentos aonde foram parar. Quando você vai na revista Espírita, ou no Milan original francês, porque a tradução às vezes você não consegue achar a expressão exata. Quando você vai na obra em francês, compara com a obra, o livro dos Espíritos em francês, você acha o idêntico. Então as questões, todas aquelas questões, transitaram primeiro na revista Espírita, seguindo aquele método lá. Publicação, análise, debate, antes de incorporar como conhecimento válido, não verdadeiro. Conhecimento válido. No livro dos Espíritos. Ele continuou até fevereiro de 60. Em março de 1860, Kardec publica a edição a seguir. E as questões estão ali. Mesma coisa ocorreu para o livro dos Médiuns, que é a obra mais robusta com relação à instrução prática que Kardec tinha publicado lá em meados de 59. Em 1861, Kardec publica o livro dos Médiuns. Da onde veio aquela informação? Da onde vieram aqueles conhecimentos? Daí desse espírito. Então, lá, janeiro de 1858, ao artigo, e onde vai parar o livro dos Médiuns. Ctrl+C, Ctrl+V, muitas vezes, ou o desenvolvimento das mesmas ideias escritas de maneiras diferentes. Então, no livro dos Médiuns, agosto de 1860, então, para a gente ter uma ideia. Mesma coisa para o Céu do Inferno. O Céu do Inferno, lançado em 1865, é a obra que mais traz informação que vem da revista Espírita primeiro. Por quê? Porque Kardec vai categorizando os espíritos, sofredores, medianos, suicidas, espíritos felizes. Quando a gente vê assim da margem do Céu do Inferno, estuda, a gente não sabe de onde veio aqui. A gente não tem o costume de estudar esse espírito. Quando a gente estuda, olhem a quantidade de comunicações mediúnicas de espíritos que primeiro transitaram nas páginas da revista, aí aquilo é analisado, até que classifica aquelas comunicações e os espíritos, aquelas categorias, aí eles desenvolvem aquelas categorias e indicam-as por a marca do céu mental. Olhem a quantidade. Tudo isso transitou primeiro nas páginas da revista Espírita. E vem para a gente o voo de TVI. Então, esse é o processo de construção desse conhecimento que a gente tem no Espiritismo. Tanto para a Bíblia edição como a edição modificada, que ela é publicada postumamente, que é a quinta edição. Artigos publicados ali, no intervalo lá de janeiro de 1968, que é a primeira edição da Gênesis, até ali, abril, maio de 1869, Kardec desencarna, Amélie Goudet, mais uma vez Goudet, toma as rédeas da coisa, e era que brinda a quinta edição e a 11ª edição do Livro dos Médicos, e o caractere da Revelação Espírita, que é outro livreto que Kardec publica, que é uma cópia do capítulo 1 da Gênesis. Quando ele lança a Gênesis em 1868, sai o livreto, que é o caractere da Revelação Espírita. Quando sai a revista Espírita, que em 1969, sai um livreto que publica Amélie Goudet. Essa publicação, esse Espírita, tem esse debate todo, aí é publicado, se tem uma coisa no meio e no caminho. Não. O que tem é o seguinte, Kardec coloca aquilo é debatido dentro da sociedade parisiense. Hoje a gente tem a documentação, as atas, e vê que é colocado em pauta determinados assuntos que estavam sendo trabalhados em artigos passados. Então, existe um debate com os pares interessantíssimo. Kardec era um cientista. Ele tinha essa consciência de como funcionava o meio científico, o LAP. Colocava uma hipótese, podia ser dele ou hipótese de outra, isso aquilo vinha aqueles feedbacks e tinha aquele debate na sociedade presente. Tem assuntos que a gente tem a ata, não todos, mas dá para inferir isso fazer a graça da argumentação. Concordo, em parte. Lembrando assim, a academia vigente na época, quando eu falo academia vigente, era bem a academia ali, Sorbonne, as academias, o que era? 98% homens, sexo masculino, mas tinha mulheres. Quantidade pequena, que refletia ali, patriarcado normal ali, do normal, muitas aspas,
os velhos irmãos, não dá para fazer antagonismo. Era dessa maneira. E aí o que acontecia? Muitos cientistas da época fundaram sociedades paralelas. Por quê? Porque a igreja era muito forte dentro das academias. Então, apesar que os cientistas, muitos dos cientistas, tinham opiniões contrárias a determinados posicionamentos dogmáticos da Igreja Católica. Então, era fundado, por exemplo, Sociedade Histórica de Paris. As grandes cabeças frequentavam ali, fora do ambiente acadêmico, para debater assuntos de interesse teórico da academia, mas naqueles espaços. A gente entende, dá para bater uma terra nisso, que a sociedade parisiense foi criada nesses mesmos moldes. Um lugar para ser debatido, uma ciência que estava nascendo, estava sendo criada, objeto de estudo muito espiritual essa relação. Não tinha onde estudar isso. Então a sociedade acadêmica é criada para isso. Kardec, quando cria o jornal, é exatamente para trazer esse feedback. E quem liga? Vamos comprar essa revista. O feedback, importante para cá, era o que vinha dos agrupamentos. Os agrupamentos espíritas da França, de outros países. E ali ele vai analisando as informações, debate dentro da sociedade parisiense, chega numa validação. Gente, incompleta validação. Saiamos da verdade absoluta. Uma validação. Se o conhecimento chegar e jogar para isso, a gente modifica e aceita. Não são as instruções de Kardec. Que criou o Espiritismo, não o Espiritismo. Ou a gente entende, conhece, sei, a gente pode não aceitar. Essa é outra coisa. Mas para colocar alguma coisa no lugar, que tenhamos a humildade e a grandeza de dialogar e trazer algo que consiga cobrir de uma maneira criteriosa e metódica. Kardec fez. O mínimo se espera no pensamento racional. O que muda em Kardec quando ele escreve a gente, quando ele traz para a gente o primeiro capítulo, tudo isso que você está trazendo para a gente, ele sintetiza. A gente entendeu o que é a revelação no mundo espiritual e como se processa esse conhecimento. A primeira coisa que Kardec fez, quando ele lança a revista Espírita, o primeiro número, sabe o que aparece no artigo ali? A escala espírita. A escala espírita. E foi modificado ao longo do tempo também. A primeira edição, a primeira classificação de ele foi alterando. Nunca tiveram alterações significativas. Não, a base era aqui. Mas ele foi aperfeiçoando. A década que dá no mais alto nível. No mais alto nível. Extrema medida. Então, os critérios, ele cria a escala espírita exatamente para trazer isso. Como eu vou analisar o que chega no mundo espiritual? A questão de fundo. Sempre foi a questão de fundo. Por isso que ele traz essa respeito, para a gente tomar cuidado com falsos profetas, e ele encerra os seus encargos trazendo ali na Gênesis, falando que aquilo não é verdade, sobre o espiritismo mais progressivo. Mas ele definiu critérios. Aí é o que foi feito. Ele teve a humildade de estudar o fenômeno, estudar essa relação do mundo espiritual, definir critérios como ele ia fazer esse estudo, propor hipóteses, esse é método científico. Validar antes de chegar numa conclusão. Essa conclusão é verdade absoluta? Não. A partir do momento que a ciência trabalhar com a verdade absoluta, ela não é que a ciência. Ela passa a ser outra coisa, uma região da verdade. Então, esse cuidado a gente tem. Então, ele trouxe tudo claro. E os conhecimentos novos surgiram, de lá para cá. Quais critérios foram utilizados após o Ricardo e Kardec? Vamos falar sobre o mesmo. Para a gente aceitar, ou debater, ou discutir determinado conhecimento a cheiro luz. Quais foram os critérios? Ou é porque era o médio A famoso, humilde, bonzinho, não sei o que tu discute isso? Ou médio D, é uma história absurda, que psicográfico, negócio, descobrir. A opinião do espírito. Aqui não é a opinião do espírito. Eu posso querer naquilo, mas isso não é espiritismo. Isso é assim.
Você crença. Isso é. Se eu creio naquilo e não tem nada que valide aquela informação, o que nós estamos fazendo com isso aqui? Esse é o cuidado que eu estou trazendo. Por isso a importância da gente conhecer bem a revista espírita, porque ela mostra, ela escancara como foi construído o corpo doutrinário espírita. Ou melhor, como ele pode ser construído. Aqui ele tem água fechada. Eu vou mostrar ainda algumas coisas que acho que nós surpreendemos. Mendo Benpi, ciência do século XIX, anos, observação. No método empírico, positivismo, Kardec devia lançar. A ciência de lá para cá evoluiu absurdamente com relação a décadas. A gente discutir hoje, e se tiver um cientista sendo lá que gosta de debater, a primeira forma de ciência é essa questão discutida. Porque a visão de ciência hoje do século XX é outra. Completamente uma. Viu? Abraço. Travessão de aço. Kardec antecipou critérios e metodologias inexistentes em sua época. Análise de discurso. O que é isso? Foi desenvolvido por Foucault, o pensamento do pensador do século XX. Análise de discurso. Como eu interpreto, textos. Desenvolveu uma ciência, uma das grandes referências é Foucault. Kardec antecipou isso com a escala espírita. Método qualitativo que é só desenvolvido, para quem não é da área, método qualitativo com a tela. Faço entrevista. Chego ali numa monte de respostas, planifico isso, vejo correlações das respostas e construo com esse cara. Método qualitativo. Método quantitativo. Analiso, qual é a espiritualidade, qual não é, qual a prece, tal e afim. 30% dessas salas são espíritas. 20% dessa ação transitam em várias tradições religiosas. Então eu estou quantificando um método qualitativo, como também consigo gerar coisas quantitativas. Kardec antecipa o método qualitativo, que surge também só no início do século XX, quando ele traz a escala espírita e passa a analisar aqueles discursos com um critério para a escala espírita, que ele trouxe o critério para validar aquela informação. Está certo? Não. É verdade, não. Mas tem critério, tem método. Se você quer criticar, critique o método. A falha aqui, porque, todos os espíritos que encarnaram na hora da França, a Cordera, lá, eram uma europeus, eram padres, eram da igreja. Sim. Não tem nenhum espírito que veio da Ásia encarnar ali para trazer outras coisas. Raros. Quer dizer, então essa base foi feita com espíritos europeus? Sim. Abre lacunas? Precisa? Sim. Assim. Não menospreze em nada. Muito pelo contrário, a gente coloca Kardec na posição que ele merece. Não é para qualquer um criar critérios e métodos e desenvolver o que ele desenvolveu. Em 1847, começa, as pesquisas começam lá, em 1869. Em português são mais ou menos 10 mil páginas, se você quiser amassar por tudo. Para ler já não é um trabalho. Para estudar, aprender, debater, precisa de dedicação. Não, mas tem escalas, já até primeiros meses também. Tem os espíritos. Mas todos estão, ele menciona, passando os critérios, mas a escala, espíritos puros, espíritos não sei o quê, tal, fazer inscrições, só fazer o bem. Não, isso está alinhado. E Kardec, nós temos um manuscrito, e Kardec pretendia imprimir isso. Com a caligrafia dele, a gente também esse manuscrito, que eram os trabalhos que ele ainda iria efetuar para o espiritismo. Era rodar um quadro, uma aldeia assim, ele ficou pasteurizado, a casa de música, um quadro com a escala espírita para ser fixado em todos os acampamentos de ciência espírita, para jamais perder de vista o que é aquilo para evitar ser mistificado. Esse era o sumário de Kardec. Infelizmente ele não chegou a fazer, mas também não se viu o que ele pretendia. Por que Kardec se coloca como codificador? Me mostra onde na obra de Kardec aparece isso. E aí ele começa o debate. Não tem. A palavra codificador surge no pós-encarne de Kardec. Não lembro se é Leão Denis. Não, acho que foi Deleuze. Gabriel Deleuze. Demora falha. Ou falou Leão Denis ou Gabriel Deleuze, em uma das obras trata Kardec com a expressão de codificador.
Eu, particularmente, eu sempre defino o que você entende do codificador e eu falo se Kardec é. Por que eu trato Kardec como fundador da doutrina espírita? Porque é ele que traz, ele é que inaugura. Então, o que você entende por fundador? É o que inaugura, é o que traz, é o que apresenta, é o que funda, é o que... A doutrina não é bons espíritos. Esse debate nós vamos hoje. Se depois disso tudo, você entender a doutrina dos espíritos, acho que vale o debate, mas do outro fora. Porque o que eu estou procurando mostrar aqui é o cientista Kardec como ele trabalhou. A todo momento assessorado como dos espíritos. E eu vou postar para vocês, por que a doutrina dos espíritos ela está sujeita a essa avaliação, a essa validação? É óbvio, do conhecimento veio o mundo espiritual. Muita coisa. A própria palavra espíritos, ele está por esse meio. Kardec mostra isso. Mostra a embriologia e desfaz. Mas fala da alma, Kardec trata disso na introdução, tanto da edição, primeira edição de 1957, como na introdução que a gente tem hoje. Ele traz ali, no item 6 da introdução, quais seriam os princípios espíritas. Que muitos reduzem a 5 coisas. Ele fala que esse nesse livro usa o princípio espírita. Kardec coloca na questão número 1 que a causa primária, tudo que está escrito ali não é tabela. Ele tem conceito que já existia filosoficamente desde de muitos filósofos, para aquela lá. Quem estuda filosofia, isso aqui já existia. Não é novidade nenhuma. Você falou uma vez no mundo dos espíritos, não, foi Kardec, pois. Pode ter sido no mundo dos espíritos, pode ter sido Kardec, pois, mas com certeza já existia antes, na primeira edição de 1957. Ctrl+C, Ctrl+V, exatamente com aquilo que ali, causa primária, inteligência suprema, filósofo já capaz disso ao longo da construção da filosofia. Vai ser uma progressividade que a gente vê o item 55 do capítulo 1, gente. É escrito nisso. A doutrina espírita ela é progressiva. O que quer dizer isso? Agora nós vamos terminar em metodologia das análises eu já falei, razão, análise de linguagem, concordância universal, já mandei isso. Agora, alguns exemplos para a gente entender. Mudou, mas não é dos espíritos, os espíritos não é os espíritos superiores, pela escala espírita do céu aqui, no verdades absolutas. Quem somos nós, cara? Nós não somos ninguém perto do que acontecia ali. Isso com certeza. Mas para estudar, ter análise crítica, todos têm capacidade de fazer isso. Na primeira edição de 1857, tem uma pergunta que fala o seguinte: em que momento ocorre a reencarnação do espírito no corpo humano? Qual é a resposta dos espíritos? No nascimento. Uma resposta que dialogava muito profundamente com o dogma católico. Por que uma criança é batizada quando nasce, não no ventre da mãe? Que é naquele momento, no sopro, que tem o espírito. Não sou especialista. Estou passando te ler um pouquinho disso. Isso dialogava muito naquele momento com o que a Igreja Católica mostrava. Em 1860, em março de 1860, abril de 57, 8, 9, 1860. 3 anos depois, Kardec muda um conhecimento. Se chegasse para qualquer espírita ali em fevereiro de 1860 e estivesse discutindo, igual nós estamos debatendo na sala, perto do campo, quando é que ocorre a reencarnação desse espírito? Não, é a concepção. Não, segundo o espiritismo é no nascimento. Esse rosto. Se a gente for por esse caminho, o que está lá é o que vale, já espelho nas obras é o que vale, é a verdade absoluta, nós não temos solução. Não, vamos colocar, isso vale para qualquer das questões que estão lá, gente, qualquer desconhecimento. Vamos pesquisar determinado conhecimento.
em grupos mediúnicos, em reuniões, vamos aprofundar o que Kardec fazia. Talvez a gente se surpreenda com o que os espíritos nos tragam e a gente parou de fazer isso. A gente parou de fazer ciência espírita. A gente parou de ter qualquer tipo de critério na análise do conhecimento espírita. Somente. Então tem uma evolução conceitual aqui. Uma evolução importante do espiritismo. Olha o que nós estamos discutindo aqui. Aborto para a mulher. Um assunto hoje tabu, né? A sociedade do século XXI fala de aborto é tabu. Olha que, para falar com um espírita, onde 80% a 10% dos adeptos tem nível superior e ou pós-anatalação, não poder discutir um assunto de amplamente para o feminismo e para uma discussão social que é o aborto. Sem visão dogmática, sem julgar, sem criticar, o problema é da mulher. Não é eu. Cuide da nossa vida, a nossa evolução espiritual. Não. A gente quer ditar regras para o corpo da mulher, como ela deve se comportar, o que é certo, o que é errado, o que é moral e imoral. Isso que a gente faz muitas vezes. Mas Kardec é uma evolução conceitual que, se a gente tivesse em fevereiro de 1860, uma mulher quisesse, sem anacronismo, né? Vamos trazer isso aqui, mas só para efeito de qualquer de ideia. Fevereiro de 1860, tem uma mulher aqui sentada que quer realizar um aborto. E está aqui querendo conversar, querendo ser acolhida, querendo debater, querendo ouvir. Olha, estou primariamente fevereiro de 60. Não tem problema nenhum, não tem nenhum espírito no cavalo. Olha a profundidade desse debate e a alteração desse conceito. Ora por aí? Não, essa é a primeira edição. Foi lançada há 100 anos, a edição de 1857. A Luta Mil faz a tradução. Essa edição, infelizmente, é difícil de achar, mas a gente acha de leve. Então ele colocou, de um lado, a parte de francês, como está no livro dos Espíritos, e do lado ele faz a tradução. Então vamos só para que momento a alma se une ao corpo. Lá em 1857, isso perdurou até março de 1860. Ao nascimento. E aí a pergunta é insistente. Kardec não entregava as coisas assim, sem um debate e esclarecer bem. Antes do nascimento, a criança tem uma alma. Quer dizer, a primeira resposta talvez não ficou muito clara, não trouxe tudo o que a criança... Não, antes do nascimento tem uma alma. Foi. A resposta, não. Kardec insiste, como rir, não aquele feto se desenvolve. Como as plantas só tem princípio vital. Não tem princípio inteligente. Até março de 1860. E até a quinta edição, o Livro dos Espíritos, as plantas para a doutrina espírita tinham intuição. Kardec também é um termo trouxe, mas é outro ponto. Kardec opera. Planta passou a ter só princípio vital, como nos animais, como os homens, os humanos, só a partir da quinta edição do Livro dos Espíritos. Não vai me fugir a data, 1962, tá ligado? Então, até 1863, se a gente tivesse comigo aqui, discutindo plantas, o reino vegetal. Ah, não, as plantas têm intuição, sim. E hoje a gente sabe que, segundo a doutrina espírita, as plantas só têm princípio vital. Mas tem pesquisadores que estudam as plantas, colocam música do lado, você já viu? E percebem, quer dizer, as plantas só têm princípio vital? Pode ser que sim, mas a gente precisa problematizar. Talvez os melhores estudos da ciência vai trazer algo diferente. Vamos para outro exemplo. Que movimento sua perna no iano, criar um corpo, quando a criança respira, como se essa visse a alma como ar exterior. Isso aqui está na Revista Espírita, em março de 1851. Kardec publica o Livro dos Espíritos, traz aquele assunto para debate, de novo, não é porque está publicado virou verdade absoluta. Kardec continua questionando o mundo espiritual e pergunta em que momento se opera tal, e aí o Espírito
Dr. Xavier, Márcio Expandeu 8 fala, quando a criança respira. Beleza, Kardec publica aquilo, faz as observações, e essa observação que dá na revista espírita de hoje, na traduziram, sempre me chamou a atenção. Falei, tá errado isso. Kardec não pode ter escrito isso. Aquela observação. Essa opinião é consequência do dogma católico. Ué, mas se em março de 58, a própria doutrina espírita falava que o espírito encarna do nascimento, porque a resposta do espírita é consequência do dogma católico e não das pesquisas espíritas. Porque essa observação não existia na edição original que circulou para os assinantes. Ela é colocada depois, quando Kardec me fecha Elisabeth Mais e lança o livro da Edição Espírita de 1848. Posteriormente, quando já tinha sido lançada a terceira edição do Livro dos Espíritos, que muda, passa a ser na concepção. Aí passou a fazer sentido porque tinha. E os tradutores não se atentaram a isso, porque talvez não tivesse o original em francês daquela primeira edição da Livro dos Espíritos. Não, pelo menos. E falou, não tem a observação, a questão 24, a observação não aparecia. Aquela observação que o Bernardo viu, a teoria desse espírito, não tinha na edição original. Depois da 33 não tinha observação nenhuma. E aí, quando ele lança, ele coloca. Esclareceu esse ponto. Outra coisa de evolução, para a gente entender a construção na coisa. Então, o que eu estou trazendo aqui não é a minha opinião. Estou trazendo como foi construído o corpo doutrinário. Aqui não tem, em nenhum momento eu coloquei a minha opinião. Aqui. Às vezes eu coloco e provoco reflexões. Às vezes a gente pesa a mão, entendendo o espiritismo como religião, e esquece, da ciência e da filosofia. E eu falei assim, Adair, não tenho nada contra quem entenda o espiritismo com religião, desde que entenda que a minha máquina me mate. Às vezes, decidiu como que é. A minha opinião foi nesse sentido. Nesse ponto, eu estou mostrando a construção. E falei assim, se em fevereiro de 1860 a gente vai sentado aqui, discutindo amor, a gente iria entender pela doutrina espírita que não teria um espírito encarnado ler. Isso surge na doutrina a partir de 1860. O que eu estou provocando, a reflexão, como o Stanley provocar, não é antagonizar com o movimento espírita que está acontecendo. É provocar a reflexão como foi construído o corpo doutrinário. Porque se Kardec tivesse vivido mais 10 anos, tivesse operado mais alguma coisa, fora, eu estou fazendo poucas coisas aí, foram alteradas. E a gente só conhece essa parte aqui, no momento da concepção. Isso pra gente, espírita, é isso. Pela doutrina espírita está trazendo. Estou mostrando como foi construído e o processo. E a LETPEI, a gente parou de fazer ciência espírita. Minha opinião. Baseado em fato. Não é só a minha opinião. Só que a ciência, a gente tem que entender que não é a ciência da academia. Aqui não tem academia no governo. Aqui tem uma pessoa que debateu com o mundo espiritual a todo momento e trouxe para a gente conhecimentos fora da academia. Eu sou acadêmico. Trabalho com o Instituto DOR, aqui o pessoal conhece pesquisa. Mas é acadêmico. Se você for lá no mundo acadêmico, que tem diálogo com os espiritual, eles não tratam dessa maneira. Eles analisam o fenômeno. Para eles, se tem ou não tem, se tem Deus ou Deus, na academia isso não importa. Não importa. É diferente do espiritismo. Para a gente importa muito. Muito. Então, como eu falando aqui, eu vou mostrar como foi construído o corpo doutrinário. Porque às vezes a gente acha que caiu tudo pronto, ou não foi colocado, Codificador, Kardec só foi um centenário, porque durante muito tempo você achou que Kardec foi um médico secretário. Tudo que chegava do mundo espiritual, do jeito que chegava, ele colocava nas obras. Não foi assim. O estudo da revista, o estudo da revista Espírita mostra isso para Hipátis. Como aconteceu vai ser. Nada do que eu estou trazendo aqui está fora da revista Espírita ou das obras de suplementares. Outro ponto importante, concessão. Se a gente estuda só o Livro dos Espíritos, se a gente estuda só o Evangelho segundo o Espiritismo,
Se a gente estuda só o livro dos médios, a nosso posicionamento contra o espírito é que possessão não existe. Conhecimento doutrinário. Se a gente estuda, a gente só tem a leitura, o livro dos Espíritos, do que é o Espiritismo, o livro dos médicos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai falar que possessão não existe. Que esse é o posicionamento do planeta e dos Espíritos. Por quê? Lá na primeira edição eu falava o seguinte, naquele conceito de 99, lá em 1857. Há indivíduos possessos no sentido vulgar da palavra? E a resposta dos espíritos, não. A possessão não existe. E as observações estão. Se você pega a segunda edição do Livro dos Espíritos, a questão 474, Kardec vai falar que possessão não existe. Se a gente tem como referencial teórico o Smith, só essas obras, e alguém perguntar para a gente, a possessão existe? Espiritismo? Não tem como falar assim. Porque a gente está lendo que não existe. A gente estuda que não existe. Mas, Kardec, em 1863, nesse artigo, um caso de possessão, primeiro, tem vários estudos sobre isso, na senhoria da Júlia, na senhoria da Julie, ou nos processos de Orsini, é de 1861, o artigo, são vários artigos publicados na Revista Espírita. Kardec muda a opinião. Ele é taxativo. Dissemos que não havia processos no sentido vocal. Ali, a resposta, ainda havia processos no sentido vulgar da pergunta que ele faz, aí ele escreve, dissemos que não havia tal. Mudamos de opinião. Da noite para o dia, por causa do quê? Sob essa afirmativa absoluta. Porque agora nos é demonstrado, olha as 15 mil. Ele estuda, pesquisa e muda. Porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão. Isto é substituição posto de parcial de um espírito encarnado por um espírito errado. Se você não leu a Gênesis, na Gênesis repete isso e fala que existe possessão, inclusive de espíritos bons. O que eu estou trazendo é a construção. São astutos que às vezes são delicados, que precisam ser debatidos com ordem de gênero do mundo legal. O que não acontece? Esse debate. O que eu estou fazendo é provocar reflexão. Não estou batendo martelo em cara. Estou trazendo construção. Pô, é passível de refutação? Mas, se assim construir, vamos olhar, não, deve ser o livro, essa construção marca aquilo, pode ir para na apresentação. A evidência para o intercâmbio com o mundo espiritual. Não, sobe a cabeça de Kardec, os interlocutores da Revista Espírita, Kardec não escreveu dele, o ensinamento não é dos espíritos. A Revista Espírita, agora eu vou trazer os manuscritos, porque são centenas e centenas de manuscritos, milhares e milhares de páginas, que trazem essas informações inertes para a gente. Os registros mostram como Kardec trabalhava, esse modus operandi de construção. Kardec, a todo momento, a gente tem vários e vários manuscritos consultando o mundo espiritual sobre determinados temas e debatendo, trazendo aquilo e provocando. A assistência de Kardec era tão grande que ele não se limitava à sociedade parisiense com os espíritos. Tudo que ele queria, nos assuntos mais delicados, ou que envolvessem médiums que estavam ali dentro da sociedade, ele fazia na Vila Seguir. Ele levava médiums de sua confiança e ali ele trabalhava. O espírito de verdade, o espírito que dava uma organização, São Pires, que é um grande patrono da sociedade, e bombardeava de mergulhos. Assuntos os mais diversos possíveis. Inclusive perguntou sobre eles. Posso confiar na mediunidade do Sr. Morin, um orador sonâmbulo, que foi um absurdo, de coisas que ele traz para esse espírito, que são publicadas as obras básicas. E ele, Kardec, questiona, posso confiar? Agora eu não lembro que São Luís fala. Pode.
porque ele é um excelente médico, tal. Tirando animismos. Kardec limpava essa parte ali, procurava ali. Então, só que o processo de intercâmbio constante de Kardec no mundo espiritual é documentado hoje. Na revista, demonstra o caráter colaborativo da codificação espírita, ou eu uso a codificação aqui? Vamos definir o que a gente dentro da codificação é. Que não seria obra exclusiva de apenas um ser humano, isso é de Kardec. Não. Era resultado de um trabalho conjunto entre encarnados e desencarnados. A gente vê isso na revista, a gente vê isso na documentação, as suas primárias nesse momento. Temas abordados na revista, só tem a manifestações espíritas, fenômenos 5, obras de interesse, Kardec sugeria obras, pedia obras, os leitores indicassem obras com conteúdo, com a temática de fenômeno, da fenomenologia, de mediunidade, obras orais para ele poder indicar. Ele trouxe na revista Solução um monte de fenômeno que então não era explicado. Infelizmente, a gente só teve acesso à revista Espírita, traduzida para o português, final dos anos 1960, 70. Até lá, o movimento espírita não tinha o menor, a não ser quem tinha os homens de nascer, na revista Espírita, tinha o menor conhecimento nem da existência da revista Espírita, e muito menos de leitura e de estudo. Então, só no final de 60 que isso ocorre por iniciativa do Júlio Lapé, o Egonaldo Vives, também uma essa ideia, ajuda na produção, onde se dedica intensamente a fazer a tradução de todos os números da revista Espírita e passam assim depois publicados na igreja, esses livros hoje circulantes, são mais de 4.800 páginas que foram publicadas inicialmente pela edição e depois sobre esse ano replicavam mais de livros, foram fazendo isso. Então, para ter ideia, a tradução de português são mais ou menos 4.700 páginas. Merece. Kardec, a doutrina espírita, merece que a gente se dedique ao mínimo de leitura dessa obra. Bom, a importância, já chegando no final, a importância deles. Aqui é o seu volume histórico, vamos ter alguns pontos importantes ali. Ela traz a evolução doutrinária, como foi construído, essa corpo doutrinário, como foi construído o que a gente conhece por doutrina espírita, de 1857 a 1869, a publicação da quinta edição da Gênesis, e a publicação de uma obra bem interessante, onde Kardec traz sugestões de livros espíritas, não espíritas e obras contra o espiritismo para serem estudadas pelos espíritas. Olha a fé raciocinar, olha a convicção de Kardec, a força de Kardec, moral e intelectual, de sugerir obras contra o espiritismo para que o espírita, uma meta, exercite a reflexão comparativa e pudesse tirar suas conclusões. Essa obra é um catálogo nacional que circulou no número de abril de 1869. Kardec deixou pronta o exemplar dessa revista, de desencarne no final de março, deixa pronta a edição de abril da revista e deixa pronto o catálogo nacional que circulou nos assinantes. Até 2 anos atrás, esse exemplar era completamente desconhecido. A gente conhecia as edições futuras, as outras edições que foram lançadas, já com enxertos de outras obras, após a migração para a livraria espírita, pelos continuadores, Amélie Godet, que foram colocando obras, que estavam sendo comercializadas na livraria espírita e de interesse dos adeptos do espiritismo. Kardec, logo na primeira página desse livro, define o que são as obras fundamentais do espiritismo. Falava de Kardec, não dá nada. Quais são as obras fundamentais do espiritismo? São as 5? Não. Segundo Kardec, cabeção apenas. São as obras 5 que a gente conhece. As obras resumem o que é o espiritismo, que é a primeira obra crítica para todos os espíritas sua mensagem. O espiritismo na sua mais simples expressão. O resumo da lei dos fenômenos espíritas, caracteres a nossa espírita, a viagem espírita, 1862, que acho que foi objeto de estudo, aqui na casa, lá também,
e as revistas espíritas. Inclusive, Kardec chamou de obra fundamental do Espiritismo as revistas espíritas. Por que ele chamou assim? Quando a gente passa a ter esse olhar, né, como foi construído, como é que veio coisa, como é que esse debate no mundo espiritual, como é que ele dialogava ali com a sociedade espírita da época, outros agrupamentos, a gente passa a entender melhor o que Kardec chamou de ciência espírita. Isso é a ciência espírita. O seu cunho filosófico, por quê? Porque ela provoca reflexões absurdas, principalmente a obra Evangelho do Espiritismo, onde ele saca a moral de Jesus. Quem lê a introdução, ele vê por que ele há Jesus ali. Ele deixa de lado qualquer problema histórico, qualquer problema coisa, e ele foca na moral de Jesus e desenvolve cada ponto, cada parábola que Kardec escolhe para debater e trazer as observações à luz da ciência espírita. Não é o Espiritismo segundo o Evangelho. Segundo Kardec, nada a ver. É o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente tem manuscritos de 1865 com títulos de obras que Kardec ainda pretendia escrever. Entre as obras aparece que ali em 1865 ainda não tinha o Céu e Inferno, sai em setembro, outubro, Espiritismo é o manuscrito anterior. Obras que ele pretendia escrever, o Céu e o Inferno, em 1875, e publica na sequência. A Gênese, que só vai publicar em 1868. As religiões, segundo o Espiritismo. Ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele pretendia escrever as religiões. Ele escreveu, pode não ter ideia que poderia vir por aqui. Mas alguns desses capítulos manuscritos foram publicados na Revista Espírita de 1901. E ali Kardec afirma que o Espiritismo não era uma religião. E ele afirma que o Espiritismo daria suporte, daria a base, daria a estrutura para uma religião do futuro, ainda utópica, aonde todas as tradições religiosas iriam caminhar. Então, para Kardec, o Espiritismo não é uma religião. Ele escreve isso. Isso está publicado em 1908, manuscritos dele publicados. No artigo, em 1868, o Espiritismo é uma religião? Ele fala o seguinte, o Espiritismo é uma religião no sentido filosófico, nos orgulhamos disso. Mas ele não encerra a oração nisso. Ele define o que é o sentido filosófico. Pois o Espiritismo é o laço, não é a nobilidade. É o laço que une fraternalmente os seres humanos. Porque Deus já é a questão número 1 dos Espíritos. É a causa primária para Kardec estar fora da discussão. Então o Espírita não se religa a Deus, que é a base, é a questão número 1. Se não tem a questão número 1, espera o Espiritismo. Se o Espírita não acredita que deu uma causa primária, inteligência suprema, o castelo nosso está desfeito. Porque que justiça de Deus é essa que não tem Deus? Que céu e inferno é esse? Que a gente vai sofrer as consequências do que a gente faz agora, que a gente coloca na justiça divina, que é o homem, céu e inferno, é o título, é o subtítulo. A justiça divina, segundo o Espiritismo. Então a justiça divina é a justiça de Deus, causa primária, questão número 1. Há o desenvolvimento natural dos questionamentos. Então, Kardec fala, nos orgulhamos que não é religião no sentido filosófico. A grande pergunta, de que é o sentido filosófico? Aonde o espírita estuda filosofia hoje? Onde o espírita detalha, debate ciência espírita hoje? Ou a gente caminhou muito para lá. Estou provocando reflexão, rapidinho, Ou a gente provocou muito, e caminhou muito para o... Não, são épocas, a gente tem que passar muito... Concordo. O objetivo da apresentação é encerrar o ciclo de palestras da Usa Espiritual em Ibirapuera, que todo ano propõe, no mês de abril, o estudo de uma determinada obra. Palestras que se refiram a determinada obra, aquelas palmas que estão ali. Neste ano, a Usa Espiritual em Ibirapuera, em parceria com a Centro, escolheram falar sobre esse espírito. Por uma série de palestras que aconteceram, e hoje a gente está encerrando isso, trazendo a parte mais histórica, a parte mais... Eu sei que às vezes ela não é tão... Ela mexe com a gente, ela mexe comigo. Caramba, eu pensava assim, eu pensava isso, então, não dá para jogar isso fora.
Nós temos que resgatar isso. A gente precisa entender que caminho a gente está trilhando para a nossa doutrina. Porque se a gente ficar esquecendo, ou não entendendo o que é a ciência espírita, não entendendo o que é a filosofia espírita, e focando só num desses pilares, o que a gente está fazendo com o espiritismo? É mais uma religião do mate, entre centenas, quando você contar seitas, milhares de seitas que a gente vai espalhar. Que fé raciocinada é essa? A gente está usando. Obrigado. Assista às demais apresentações em nosso canal do YouTube. Use Distrital de Ibirapuera. Inscreva-se, aprecie, comente e compartilhe.